Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod-Essa com assuntos incríveis aqui para vocês de marketing, publicidade, inovação, tecnologia. Enfim, só assuntos interessantes para vocês aí do outro lado, né, Andressa? É isso mesmo. Você já curtiu, compartilhou? Ainda não? Então faça isso porque o episódio tá demais. E vai ser muito bom você ouvir esse conteúdo. Estão ouvindo bem? Porque a gente tá, hein? Se vocês não estiverem, vocês vão ouvir agora. Porque trouxemos aqui o diretor de marketing da Áudio Nova, para vocês ouvirem aí direitinho desse outro lado, o Luiz. Obrigada, Luiz, por ter vindo. Eu que agradeço, Vanessa e Andressa, por estar aqui. Muito bom participar desse podcast. Que bom, a gente que fica feliz, porque realmente, gente, não é um segmento muito fácil. Como impactar esse público que mal escuta, né, gente? Então, como que vai impactar, né? Tem que estar aí atento para vocês saberem direitinho como que vai funcionar o marketing para esse segmento e as dificuldades que nós temos nessa área, né? E a gente vai procurar também agora entender com o Luiz se ele começou já no marketing, por onde ele começou, como que iniciou foi? essa trajetória? Você é aqui de São Paulo, primeiro? Sou de São Paulo, minha família também é daqui, né? Você tem cara de ser tão calminho pra ser de São Paulo. Gente, qual bairro que você mora, né? Moro perto daqui, né? Moro na Vila Madalena. Ai, gostoso, bairro boêmio. Ótimo, muito bom lá. Gostoso, mas você parece uma pessoa ser muito calma, assim, né? Sim, calmo, a gente tem que sempre se controlar desses desafios da vida, né? Sempre a gente tem que gerenciar da melhor maneira e assim, calmo a gente consegue raciocinar melhor. É melhor, na verdade mesmo. Mas você começou calminho assim, aonde? Qual foi a sua trajetória? Olha, minha trajetória, eu comecei, na verdade, com vendas, né? Eu vendia um produto muito peculiar, que era um alimentador de cachorro. Olha! Um alimentador automático de cachorro, então eu visitava os pet shops, né? Uhum. E um deles, médio, né? Naquela época se chamava Cobase, que apostou e a gente conseguiu vender bastante. Né? E depois começou minha carreira. Ele era automático, então, por exemplo, a pessoa poderia ficar horas ali, sair... A gente viajava, deixava lá, o cachorro ia comer. Não pode, hoje em dia não pode mais deixar o cachorro sozinho. Não pode, hein, gente? Ó, por favor, pode. Se deixar, eu vou denunciar. Mas alimentava automático, durava o quê? Uns 20 dias. Era muito legal. Que Era um legal. inventor brasileiro, inclusive. Muito legal, lá de São Caetano. Muito bom. Que bacana. E você ficou quanto tempo? Olha, lá eu fiquei 1 ano, né? Depois eu comecei a fazer a faculdade, né? Eu sou formado em economia, né? Nada a ver com marketing. Mas é necessário, ajuda. Com certeza. Ajuda, mas voltando um pouquinho na minha história, né? Acho que tem muitos jovens que assistem esse podcast e eu sempre fiz trabalhos, né, para a escola, os trabalhos de artes, tudo comercial, tudo inspirado no 1406, né? O famoso 1406 que virou Polishop. Então, a gente fazia diversos trabalhos, filmagens e assim, a gente não tinha muita técnica, né? Mas ficavam excelentes e aí eu optei por fazer economia mais para a gente ter uma segurança no trabalho, né? De achar um trabalho rápido e tal. Então eu vi que eu neguei um pouco meus instintos, né? E não foi legal, porque economia é um negócio muito importante, mas não é minha praia, né? Então eu depois, no meio da faculdade, eu comecei a fazer optativas, né? Para mudar minha carreira para marketing, aí eu consegui, né? Durante uma caminhada muito grande, né? Mas aí você conseguiu usar o que você aprendeu aqui em alguma coisa de economia? Porque é super importante, né? Toda a parte de lógica, de modelos, modelagem, né? Como fazer uma modelagem de mercado, isso é super importante para quem trabalha com marketing. E você foi para qual empresa depois? Durante meu período de economia, né, nos estudos, eu trabalhei na Kodak, que lá eu trabalhava com uma parte de finanças, e aí falava, precisa um pouquinho aqui de marketing, você pode fazer isso, pode fazer isso. Aí o negócio despertou em mim, né? Despertou, o bichinho do marketing me picou lá. E aí eu enveredei minha trajetória para marketing, comecei a fazer cursos e me especializar, pós-graduação, MBA, né, ao longo da jornada, né? Kodak tinha uma presença muito forte, né, em questão de marca. Muito. Mas não andou conforme a onda, né? Lá não se dentro, atualizou, né? Eles foram os inventores da fotografia digital. Sim. Né? E olhando as margens, né, tem uma margem aqui
muito boa, né, no mercado tradicional, na fotografia analógica, né? Sim. Hoje em dia, né? Na época era só isso que tinha. E eles olharam a margem e falaram, não, esse negócio aqui não dá muita margem, então vamos deixar ficar aqui. Eles tiveram uma miopia, né, de mercado. Sim. Né, e, infelizmente, não temos mais a Kodak, só alguns nichos bem específicos hoje que eles atuam, né? Sim, aí só ficou na lembrança, né, a marca. Ela ainda assim ficou marcada, né, para muitas pessoas, né, para estudarem, né, porque foi uma marca de muitíssima consideração, né, Sim. durante muitos anos, né, teve muito presente nas nossas vidas, né. Você ficou lá quantos anos? Eu fiquei 2 anos lá como Tá. trainee, né? Aí depois eu optei por fazer uma viagem, fazer um ano, não sabático, né? Porque eu trabalhei, fui para Londres e aí eu trabalhei numa galeria de arte. Eu dei muita sorte, Uau! Que legal! muita sorte. Como você voltou, né? Lá em Londres tem umas 120 galerias de artes privadas, então eu trabalhei numa delas e foi um aprendizado muito bem. E aí lá eu comecei a fazer um CRM. Na época não tinha essa palavra, né? CRM. Sim. Não existia CRM. Então a gente começou a fazer eventos dentro da galeria de acordo com a compra do cliente. Legal. E aí a gente, porque faziam eventos chamando todo mundo, então a gente focou e aí bombou. Que legal! Segmentar, né, esse Isso. público, perfeito. Foi meio que sem querer, viu? Não tinha nenhuma Que técnica. legal! Que Foi meio sem bacana! querer. E você ficou quanto tempo lá em Londres? Um ano? Eu fiquei 1 ano e meio. Né? Legal. Já voltou com inglês fluente, outra experiência, e aí você quis se empolgar e caiu em qual empresa? Eu fui na Kantar World Panel, que era a Latin Panel antigamente, que é uma empresa do grupo Ibope, né, de pesquisa de mercado no domicílio. Né? Sim. E eu atendia grandes contas, né, como Tetra Pak e Bimbo. Né? Uau! E aí, assim, para mim foi uma primeira universidade no campo de consumo, né? No entendimento de consumo do cliente. Sim. Porque a gente auditava 80 categorias em mais de 5.000 lares no Brasil inteiro. Até pão, né, comprado na padaria a gente auditava. Caramba! Então a gente tinha muitos dados, né? Então, dados demográficos, classe econômica, e a gente conseguia fazer muitos insights para as marcas. Nossa, isso né? é incrível. né? Não, foi incrível. Sensacional. Eu participei do lançamento do Molico e do Ninho Líquido. Olha, porque ninho era só em pó, né? Até então. Foi muito legal. Junto com a Nestlé, junto com os dados da Kantar, a gente fez esse case aí. Foi muito legal. E existe até hoje. Que Não, é legal! super bacana, porque foi um novo produto, né? Sendo criado através de dados, né? E hoje é mais comum do que antigamente esse olhar, né? Então você já foi levando, depois que você saiu da Kantar para outra empresa, esse olhar mais técnico em cima de dados, Sim. mais analítico? Até então eu estava trabalhando com o mercado, né? Então eu atendia grandes contas, não estava na posição de marketing, né? Foi então que eu mudei para a Sony, né? Que eu fiquei 12 anos lá. Que é uma marca bem legal. Pouco tempo, 12 anos, hein? Eu acho que Nossa, a Sony picou ali, acho né? que tem bastante história para contar aí, né? Tem muita história, muito legal. Que Tenho um legal. orgulho imenso de ter trabalhado lá, ter essa experiência e ter visto a cultura, né? A principal cultura do cuidado com o cliente que eles tinham, né? Eles têm, né? Verdade. E ouvir o cliente, né? Os produtos partiam do cliente, foi sensacional minha jornada lá. E você entrou no marketing da Sony? Eu entrei primeiro no BI, fiz o que você falou, né? De dados, né? Identifiquei muitas oportunidades lá de mercado. Né, juntando vendas com dados de mercado, a gente tem uma potencial venda desse tipo de produto ali, né, nessa região. Sim. Então, comecei lá minha carreira, depois eu fui para o marketing. Aí eu caí finalmente no marketing de produto, né, era áudio e vídeo, né, onde a gente fez muita coisa, muito legal. Sim. Tem algum case? Tem. Que você gostaria de compartilhar com a gente, que ficou marcado nesses 12 anos? Tem muitos, né? Mas o principal deles foi, na época, a gente tinha o áudio e vídeo, né? Então, tínhamos mini systems, que hoje quase não existe mais, né? Tudo boombox. Sim. E esse mercado estava caindo, né? Então, a Sony foi lá, fizemos uma pesquisa fenomenal, né? Então, a gente fez pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, visita,
Essas visitas eram com os japoneses engenheiros lá, né, do Japão, para justamente pegar o feedback do cliente e fazer um produto para responder a esse feedback, né, essa necessidade, essa dor, né. Na época, aqui no Sudeste, o status era você ter uma TV, né, de plasma, de LCD, sim, na sala. Em algumas regiões do Brasil, como o Nordeste, tem uma cultura musical muito forte, é você colocar o som, né, para fora. Né? Muito, muito interessante isso. Então foram feitas pesquisas lá no Nordeste. Aqui acompanhei visita domiciliar aqui em São Paulo. E assim, você vê que o japonês ele é muito detalhista, assim, no nível hard mesmo. Né? Sim. E a gente visitou ponto de venda para eles identificarem a reverberação do áudio num hipermercado, a reverberação do áudio num varejo de linha marrom, que é totalmente diferente. Então, até a tomada tem um jeito certo, um positivo e negativo, que funciona melhor. Caramba! E aí a gente notou que a gente precisava lançar um produto super potente, pesado, né? Porque a qualidade, o item de qualidade para esse perfil, né? Para esse consumidor, o peso era relevante para falar assim, essa caixa aqui é boa, que ela é pesada. Por peso, não por ampere. Engraçado. E então a gente lançou a linha Shake, que realmente é mesmo para você se mexer, né? Sentir o som. E a gente participei também dos como é que chama aqueles? O Focus Group, né? Sim. Focus Group. E muitas pessoas, sim, foi muita gente que a gente pesquisou, tá? Muitas pessoas falam, todo mundo sabe que som é Sony, não tem para ninguém, som é Sony. Eu peguei isso e coloquei, fiz uma campanha, som é Sony, né? Junto com o time, obviamente, né? De comunicação. E aí o resultado, assim, bombou. A gente tinha backlog, né? Que é falta de produto, de tanto que vendeu. A gente tinha e assim, é um tempo de resposta de 5 a 6 meses, né? Então foi um case maravilhoso, né? A gente equalizou também o sertanejo, porque naqueles mini systems você tinha os presets, né? Sim. Rock, classic, enfim, a gente equalizou o sertanejo. Eu ouvi o Luan Santana aí umas 150 vezes. Nossa, eu teria morrido, tô brincando. Não fala assim. Desculpa, Luan, você é incrível, mas eu não gosto do sertanejo. Eu gosto dos antigos, os sertanejos antigos, tipo Gini Geno, Rio Negro e Solimões, Chitãozinho e Chororó, eu adoro. Esses novos me dão um pouco de palpitação, mas como você falou que regulou as caixas, acho que poderia ser um pouquinho melhor para escutar. Então a gente lançou, naquela época, um produto, né, vindo da voz do consumidor, a campanha também, então foi super... fez muito sentido, né? E aí fez muito sucesso na época. Nada mais justo, né? Você fez toda uma análise, né, desse consumidor para realmente executar uma boa campanha, e aí o resultado é mérito de toda essa análise e toda essa profundidade que vocês fizeram, né? Eu acho que todas as marcas elas têm que sempre olhar para esse consumidor e ouvi-lo, né? Escutá-lo para realmente fazer campanhas que façam sentido e que não fique, né, soltas simplesmente para fazer, né? E a Sony foi a última que você passou antes de ir para... eu passei pela Canon também. Que legal! Nossa, só segmento... Conta pra gente, como que foi? Tecnologias, né? Muita tecnologia. É outra empresa japonesa, né? Muitas pessoas acham que é americana, mas é uma empresa japonesa. Você gosta de trabalhar com empresas japonesas, então, me dei bem com os mas você vê que ele é mais tranquilo, ele é mais quietinho, por conta disso. Imagina eu numa empresa japonesa, eu ia ser mandada embora no primeiro tempo. Fala demais, tira ela daqui. Na época a gente lançou algumas impressoras, né, que eles têm um mercado forte, né, de impressoras. Sim. E também algumas câmeras também, né? Assim como eu estou vendo aqui câmeras Sony, isso. Eles também têm bastante câmeras com alta tecnologia. Tem uma em casa, viu? Uma forte, guerreira lá. Antes ela tinha, né, horários vagos, ela gostava de trabalhar como Eu trabalhava com fotografia e a Canon foi a minha companheira aí por uns 5 anos. Legal, muito bom. De fotografia, realmente... É uma área muito legal, né? Sony Canon. Mas é engraçado que assim, a Sony ainda tinha um celular, não sei se ainda tem. Tinha, não tem mais, né?
Tem alguns países, né? Né? Eles Mas aqui no lançam- Brasil, né, eu já tive um Sony até excelente. Sim. Não tinha o que reclamar na época, mas isso tem um bom tempo atrás. Nossa, Eu já tive Sony. eu não me lembro de um celular Sony. Sony Ericsson. Ele tinha uma câmera... Sony Ericsson, lembrei. Que tinha até onde deslizar. E ele tinha uma câmera muito boa e eu tinha um modelo lá que era o mais top, assim, que tinha uma ótima resolução. E eu comprei pela câmera. Porque eu falei, se é câmera Sony, o celular vai ser bom. Olha só, que legal. E aí eu acho que tanto Kodak, todas elas tivessem aproveitado para tentar se infiltrar nesse meio, né? Talvez teriam saído mais à frente até do verdade. que muitas, porque já tinha uma marca, já tinham o propósito de trazer a melhor qualidade de fotografia, de tudo, né? Então, a Sony tentou ali, mas não navegou tão bem quanto eu imaginava que fosse navegar. Mas, tratando da sua trajetória profissional, você viu muito isso, né? Essa questão do digital, Sim, surgindo. vi tudo acontecer. Você viu tudo acontecer, né? Toda essa transformação, né? Então, acho que você teve diversos desafios aí na sua carreira, quando se tratava disso, de transformação mesmo, né? O que você sente onde perdeu e aonde ganhamos? Eu acho que só ganhamos. Porque a experiência, claro, não tem a experiência física o digital não tem essa experiência física. Que era tão gostoso para revelar foto, na parte de fotografia era muito legal, né? Você ficar esperando. É um processo lindo, na verdade. Eu adorava colocar as fotinhas dos álbuns e montando, era muito legal. Mas enfim. Hoje as novas gerações não tem isso, né? De um álbum. Só as Polaroids, talvez. Mas nem isso. Acho que não tem muito essa questão da foto física, sabe? Física é menor, né? Porque a gente tem mais cliques, muito mais cliques, né? Então essa transição foi bacana tanto em produto como também no marketing, né? Sim. Você sente então que só teve ganhos, então? Só teve ganho. Sim. Acho que a experiência foi sendo aprimorada, né? Nos anos 90, 2000, até hoje, né? Sempre não parou de ser aprimorada, né? No ambiente online. E eu lembro de fazer filmes, né? A gente estava na área de áudio e vídeo, a gente, vamos fazer um filme de um home theater. Daí a gente ia para uma loja, ficava de madrugada fazendo o vídeo, postamos na nossa página e o negócio, né, começou, foi tentativa e erro, né? Sim. Mas é claro que o digital ele tem uma vantagem que você tem tudo traqueado, né? Todos os dados lá, tem até dado demais, né? Às vezes. Tem gente que não sabe nem... eu tenho os dados aqui, mas como que eu vou consolidar isso e transformar isso em algo, né? Joga da IA. A IA também ajuda. Hoje ela tem ajudado muito, assim, tudo que eu posso eu vou jogando lá para ver o que ela vai extraindo para me ajudar a ter as melhores tomadas aí de decisão, né? Você tem razão. Então acho que ela veio muito para isso, né? Por exemplo, hoje blog tem que ser, além do SEO, você tem que fazer também as palavras-chave da IA. Sim. Né? Para a IA ranquear você e trazer a resposta, né? Com a sua marca. Que é outra revolução, né? Depois da internet. Sim. Muito legal. E aí você viu, então, só esses ganhos mesmo, principalmente para a área de marketing. Mas tem alguma coisa que ainda sente saudade? Sinto saudade do main system mesmo, né? De ter aquele som potente, encorpado. A vitrola, hoje, né, voltou um pouco na moda, porque a gente, com o lançamento do CD, as frequências elas foram compactadas. Mas na vitrola você tem umas frequências ampliadas, né? Tanto no agudo como no grave. E isso traz mais sensação, mais naturalidade na música, né? Sim. Sim. Eu adoro música, então... Isso interfere bastante, né? Muito. Muito mesmo, né? Hoje tem algumas soluções High Resolution Audio, né? Alguns tocadores... Soundbar também ajuda. Só que é muito nichado esses tocadores que tem essa amplitude de frequência. Né? Sim. Isso eu sinto falta. Bom. O que mais? E aí, você foi para Audionova. Fui para Audionova. Você gosta de música, você trabalhou com tecnologias, aí Audionova. Conta pra gente e pra quem não sabe como esse desafio, esse desafio. Esse desafio começou
com uma provocação, né? Falou assim, ó, Luiz, você vai entrar aqui, mas você vai vender um produto que ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar. Então isso me, sabe, me falou, opa, deixa eu me desafiar aqui um pouco mais. Então eu entrei lá, realmente, é um produto que ninguém quer comprar, e porque é uma questão estética, né? Que a gente tem muito estigma ainda, né? A pessoa tem preconceito, né? De ter um aparelho aqui pendurado, enfim. E o brasileiro, ele é muito vaidoso, né? Sim. Além disso, a questão, né? De você não vender um aparelho, né? Você vende um tratamento, né? Hoje a gente tem pessoas super especializadas, né? Nossas fonoaudiólogas que estão lá 280 pontos de atendimento no Brasil, que fazem todo um trabalho, né, técnico e também de acolhimento. Né? Isso é super fundamental, porque no final o produto é super tecnológico. A gente tem produto com IA. Olha! Gente, que legal isso, me conta. A gente tem produto com IA, né? Tem um chip, é um produto que tem um chip dedicado, né? Porque ele foi treinado com 22 milhões de sons, né? Para justamente o aparelho ele se adapta onde for, né? Então você está no trânsito, você está no trabalho, você está no supermercado, ele reconhece e adapta, joga, né, os sons que são de interesse para o nosso cliente. Né? Que legal isso. Eu tenho uma dúvida em relação ao seu público. Quando a gente fala que precisa de um aparelho auditivo, eu acredito que... Eu estou falando mais para um exemplo da minha avó. Ela teve uma recusa imediata. A minha avó também. Ela falou assim, eu não vou colocar. Eu prefiro ficar surda do que colocar. Como o marketing tem que fazer para atender... Porque além de ser um público com barreira, né, limitada em questão da... É teimoso, é um público teimoso. Existe sim uma aceitação melhor, porque a gente está resolvendo um problema, né? Mas para o público 60 a mais, né, que é o nosso principal público, nós utilizamos a jornada, né, da pessoa que identifica que tem perda até ela comprar pode durar 7 anos. Uau! 7 anos, né? Então a gente tenta sempre encurtar essa jornada, né, ao máximo, trazendo que informação. A gente tem, né, um portfólio excelente de produtos. Nós temos produtos também que vão no canal auditivo. Que é super discreto, né? Que é super discreto. Então, né, ir por esse lado, não reforçar o estigma, tomar um cuidado para não reforçar o estigma, mas ir para um lado mais... Olha, a gente não está vendendo um aparelho auditivo, a gente está voltando às suas conexões com a sua família, né? Porque você falou, sua avó, né? Sim. Prefiro ficar surda, mas ela sempre pede para repetir, o volume alto da Sempre, TV. gente, não começa a irritar, olha lá, começa a irritar, porque aqui agora minha avó, tadinha, bonitinha, ela já tá lá no céu, mas ela tava com 108, né, por isso que eu tô assim bonitinha, que ela foi embora, porque ela precisava descansar. Mas a dona Otília era tão vaidosa, assim, mas tão vaidosa, que ela falava, eu me recuso a usar isso. Imagina, também falando que eu sou velha, eu vou, não é que você é velha. Não, e tem uns que nem dá pra ver. Mas eu falo assim, vó, a senhora vai escutar, pelo amor de Deus, a melhor coisa do mundo é você poder escutar. Mas é engraçado que para essa geração, nossa, eles têm uma questão muito da vaidade ou de assumir que agora estou velho, então, com isso, né? Então, e como tirar isso? Hoje é o principal desafio que você vê? É o principal desafio. Hoje no Brasil nós temos, de acordo com dados do IBGE, tem 10 milhões de pessoas que falaram que tem perda auditiva. 10 milhões? 10 milhões, só que são os que falaram no IBGE, né, no censo. Tem muita gente que não fala. Né? Então a gente estima que por volta de 20 milhões aí, de brasileiros têm perda auditiva. Caramba. Né? Então tem um público grande, né, mas que precisa de conteúdo, a gente precisa educar, né, colocar questões no nosso blog, nossas redes sociais. E um caminho que a gente achou foi realmente os que a gente chama de influenciadores, mas são celebridades, né, que dão uma coragem para esse nosso cliente buscar ajuda. Sim. O que é importante, eu penso até assim, nesses modelos que são mais discretos,
ou fazer uma história bem triste, polêmica, assim, sabe? Onde a pessoa se emociona a partir do momento que ela coloca aquilo e começa a chorar de ouvir e de falar, meu Deus, obrigada por ter feito... Como se fosse uma coisa de alívio e não uma repulsa, né? Porque eu acho e acredito muito, não sei se é só aqui no Brasil, eu não tenho embasamento para falar fora, mas provavelmente no mundo é assim. Eu vejo uma coisa do velho ser muito um descarte, né? Tudo que é velho é descartável. Então, tipo, meu carro tá velho, descarta. Isso aqui é velho, descarta. E a pessoa vai envelhecendo, também não é algo legal. Tem uma questão do etarismo que eu vejo, que eu acho o pior preconceito. Claro que tem outros que são muito graves, mas... gente, não, nem o pior. Eu acho que é o preconceito mais burro. Porque você vai ficar velho, não é uma coisa que você tá só falando do outro. Seu velho, sabe? E aí eu vejo até a forma como falam, seu velho. O cara é velho também, né? Também é velho, tudo é velho. Só que, gente, você vai ficar velho. E aí eu acho que por a gente falar isso na nossa vida, chega no momento que a gente fica realmente velho, a gente não quer encarar aquilo, a gente não quer assumir aquilo porque a gente sabe o tamanho do preconceito, inclusive a própria pessoa tinha, com o etarismo, assim, sendo uma coisa que as pessoas não falam. E eu falo, não, gente, todo mundo vai ficar velho, 2030 já virou toda a população. Né? Então, assim, a gente vai ter mais idosos do que jovens, né? Então, assim, eu acho que as marcas, né, têm esse problema, o marketing em si, para desmistificar isso por conta desse preconceito que é colocado desde muito novo. Tipo, você vê, a vovó não tá escutando, ela já é velha, ela não escuta. E aí a criança já fala, então é velha, então não escuta, então tem um defeito, e tem não sei o quê. Então vê como algo que, tipo, não presta mais. É diferente do Japão, você trabalhou em empresa japonesa, os velhinhos são colocados no pedestal. Sim. Né? Lá eu sei que é diferente. Mas para outras coisas, acho que a gente tem um grande desafio aí de tirar esse etarismo das pessoas e colocar que, você vai ficar velho, não vai funcionar a sua audição realmente, por quê? Porque você está criando uma idade, não vai funcionar direito a sua visão, o seu andar. Então tudo isso é normal acontecer, você tem uma máquina que ela vai, isso não quer dizer que pifou, que não está andando, que não presta, que não tem uma alma ali por trás. Né? Então, eu acho que tratar isso com carinho, eu acho que é um grande desafio das marcas. Né? Porque colocar isso como algo normal, né? E não só um aparelho ali e falar assim, vou mostrar para todo mundo que eu tô velho, que eu não... Não, que alívio, acabei de ouvir. É essa sensação que tem que ter, né? A gente tem acho que está melhorando essa questão aqui, porque todo mundo está tomando consciência, né? Então, o etarismo, ele está diminuindo. E nós também fazemos algumas ações, como também um podcast, igual aqui. Isso. Né? Nós temos um podcast 60+, onde a gente fala realmente das vantagens, né, de ser 60+. Que legal. Qual é o nome do podcast? Podcast 60+. Isso. Sigam lá, pessoal. Sigam lá. Então, isso foi uma ideia em conjunto com a nossa agência. Né? Eles tocam toda essa parte, essas questões. Chamam os convidados, né, para justamente falar do estilo de vida, né? Reforçar que a vida não acaba com 60, né? Sim. A vida continua e melhora, né? Então a gente tem alguns caminhos para desviar exatamente o que você falou, né? Esse preconceito e tal, porque não faz sentido. Todo mundo vai chegar lá. Todo mundo vai chegar lá, não tem como, né? Você fala, meu Deus. Então eu acho que tem esse trabalho a ser feito. Mas aí também tem essa questão, né, do embaixador ou dos influencers também conseguirem, né, propagar isso para mais pessoas e ver como algo normal. Mas vocês também devem ter, claro, jovens que, né, nasceram ou têm alguma questão auditiva. Vocês também além da questão genética, né, aproveitando esse gancho do que você está falando, essa questão da gente estar o tempo todo de fone de ouvido, ainda mais desse sem fio, a gente deixa e passa o dia inteiro com ele no nosso ouvido. Isso também prejudica. acaba prejudicando, não é? Então... Que é o público mais jovem, né? Que Exato, fica mais... 24 horas com fone de ouvido. Além da dificuldade que a gente tem, né? Que a gente vê das pessoas, né? O tempo todo com telas, fone também, o tempo inteiro. O fone de ouvido hoje ele é o grande responsável por trazer pessoas mais jovens para buscar nossa ajuda, né? Para nossa rede. A gente também tem muitos blogs educativos falando, olha, você tem que ouvir 30% do total da capacidade do fone de ouvido. Sim. Né?
senão você vai ter um problema também, pode ter um problema. Caramba. Pode falar. Eu ia tirar uma dúvida também. Hoje vocês têm pontos de vendas para aquisição desses aparelhos? Como que funciona? Vocês são espalhados a nível nacional? Tem representantes comerciais? Conta um pouquinho mais da empresa pra gente. Nós temos hoje 140 lojas próprias no Brasil e 130 parceiros, fonos parceiras, né? Então a gente consegue ter uma capilaridade muito forte no Brasil. E o segredo é estar perto, né? Perto das pessoas que têm perda auditiva. São lojas próprias ou franquia? Lojas próprias. Ah, que legal. Então é bem grande aí. Vocês estão em todo o Brasil, dá para atender todo mundo e fazer um trabalho de comunicação também super integrada também, né? E vocês, você falou, né, de IA, que está trabalhando com isso em um produto, vocês têm outros produtos também ou não? Temos produtos retroauriculares, né, que vão aqui atrás da orelha, tem os intras e tem um que chama Lyric, né, que ele é dentro do canal auditivo, ele dura 2 meses, né, então você pode tomar banho, nadar, dormir com o aparelho, para alguns casos específicos de perda, né, não são todos, mas tem esse produto e tem produtos para criança que a gente tem também, né? Nosso portfólio é bem completo. A criança tem algum animado, alguma coisa? Tem com cor colorido. Eu imaginei, colorido. Eu já imaginei. Porque tem que ter até para uso, né? Para não se sentir mal ali, um bullying na escola, alguma coisa, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Mas eu acho que a gente pode ir para o nosso momento Pode Essa, com algumas perguntinhas. A gente tem os nossos... como é? Espectadores. Que vai chegando nesse horário, já vou dando pau, 5 e pouco. Eu acordo cedo, então vai chegando 5 horas, já vou dando pau. Mas eles mandaram algumas perguntinhas, tudo profissional. Você pode sortear e ler. Uma pra gente. Vamos ver. Alder Sfirifínio, como funciona? Olha, que legal, bacana essa pergunta. Qual que seria esse? Esse é do IA. Né? Que eu falei, olha aí, já tem alguém. Vocês não sabem disso. Eu expliquei um pouco, mas eu vou reforçar. Ele tem 2 chips, né? O chip ERA e o chip DeepSonic, que é o que tem a inteligência artificial. Ele tem o tamanho de 2 grãos de arroz. Ele é bem pequenininho. Esse chip ele foi treinado com IA e ele também aprende com onde você for. Então, você está caminhando na rua, ele vai reconhecer e vai entregar o que realmente precisa entregar, né? E o aparelho auditivo ele serve para falas, para conexões, né? Sim. Então, assim, quando você está num restaurante, você tem a parte direcional também, né? E ele faz... Por que chama Sphere? Porque ele faz uma esfera acústica e você ouve só... Você tira o ruído. Né? É como se fosse um noise cancelling super avançado. Tira o ruído e entrega a fala. Né? Então ele é super pequenininho também, ele é retro, né? Ele vai aqui atrás da orelha, bem pequenininho. E ele é recarregável, à prova d'água. E ele faz adaptação, por exemplo, de sons agudos e graves, porque eu vejo que, às vezes, alguns tipos de pessoas que têm essa barreira de audição, pelo tom, no agudo ou no grave, ouve mais, ouve menos? Sim, é o ajuste personalizado que a gente fala, né? Que é justamente a nossa jornada dentro da nossa clínica. Que a gente faz todo o exame de audiometria, né, que é o principal exame, onde a gente identifica, né, por orelha esquerda e orelha direita essas perdas, né, tanto no grave como no agudo. Legal. Né? Que legal. Uma pergunta? Vamos. Porque essa eu já tinha meio que respondido, né? Vamos ver se tem alguma outra... Vamos ver. Você sente dificuldade em encontrar agências ou parceiros para auxiliar na comunicação por se tratar de produtos tão segmentados? Sim e não. Né? Da parte de performance marketing digital, a gente tem agência muito boa, né? Legal. Mas para a gente achar celebridades, influenciadores, ainda a gente tem uma dificuldade. Sim. Porque acaba tendo esse nicho, tem, né? Dificuldade, assim, porque cada um vende seu peixe, né? E aí, às vezes, as entregas não são tão relevantes ou tão boas quanto o esperado, enfim, não teve um cuidado, né, estratégico de olhar realmente. Acho que tem que ser alguém para esse segmento muito específico mesmo, né? Mas é engraçado porque é o mercado mais difícil, né?
Apesar que eu acho que tem tanta coisa para falar, né, de vocês, assim, no sentido de público, de tudo. Não tinha que ser difícil, na verdade, tem que ser Mas é isso que eu tô falando. né? Eu acho que é essa questão mesmo do etarismo. A gente cresce com isso e isso é muito ruim, porque realmente impacta em vários sentidos, né? Na sua carreira profissional, né? Em tudo, no seu dia a dia, as pessoas da forma como falam, e aí às vezes você precisa usar porque você realmente não tá... Imagina a pessoa passar 7 anos numa decisão de compra. Meu Deus. É um problema, gente, muito grave isso, né? Assim, porque minha avó, eu achava assim, gente, ela tem 108, né? É muito lúcida. Falei, mas tinha uma questão da vaidade, a idade e tal. Mas ver que ainda isso tem uma recorrência... E é uma constância, né? É preocupante, gente. Vamos acordar, né? Pelo menos melhor escutar do que ficar aí não ouvindo nada. Pelo amor de Deus, procura aqui, ó, Audionova para ajudar vocês com orientação, com, né, médicos apropriados para falar para vocês. E quem falar que é feio, manda pagar as contas. Só me envia o Pix e me pede para pagar suas contas. Porque, que isso, gente. Não pode ter vergonha, não. Isso é mesmo. E para adquirir os produtos, tem os canais digitais, tem as lojas. Conta pra gente como as pessoas podem... Tem os 0800, tem o nosso site, tem nossas mídias sociais, a gente está em todas. E até o podcast também, né? E tem o podcast. Esse podcast deve ser bem legal. Eu mesma vou assistir porque deve ter conteúdos incríveis ali. Muito legal. A gente trouxe o Arthur Veríssimo, a gente trouxe a Maria Cândida. Sim. Né, com a Dona Helena, tem 102 anos. A gente trouxe também médicos também para falar especificamente sobre perda auditiva. Legal. Tem os conteúdos, tem gente que viaja o mundo, né? Tem uma empresa especializada em viagem para público 60 a mais. Sim. Então ela conta lá como é que é a experiência. Tem várias coisas que é mais um conteúdo de lifestyle mesmo, né? De estilo de vida e que a gente contribui com essa qualidade de vida, né? Qualidade de vida no final. Porque a gente é muito ruim. Olha, eu prefiro alguém escutando bem do que ficar nossa, a gente repetia. Eu falo assim, eu repeti a segunda vez já me dá, não dá ranço, eu não sei explicar. E às vezes a pessoa fica, né? Minha mãe tá chegando nessa fase, que ela não tá mais escutando direito, ela disfarça. É que você falou pra dentro. Aí agora eu que tô falando pra dentro. A minha avó é o caso de que ela não assume que ela não ouviu. Então, se eu falei banana, ela vai falar, a laranja tá ali. Ela não vai falar que, tipo, ela não escutou a banana. Ela vai inventar qualquer outra coisa, qualquer resposta pra falar. Eles não dão pra se torcer. Não dão. Mas agora vão ter que dar, gente. Isso, Audionova. A gente quer muito agradecer, Luísa, a sua vinda aqui ao programa. Volte sempre, você deve ter vários desafios lá. Parabéns também pela sua trajetória, toda em tecnologia, ver toda essa mudança. Acho que é muito enriquecedor para você. 25 anos aí de mercado, né? É muita coisa, então acho que você já viu muitas coisas que podem contribuir hoje para esse momento aí que você tá atual. Então eu desejo muita sorte para você e quando quiser vir aqui compartilhar as atualizações dos produtos ou de novidades do podcast, pode vir aqui que você está super convidado, tá bom? Muito obrigado, Vanessa e Andressa, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre toda a experiência, né? E uma questão muito importante que é o etarismo, que é a ajuda das pessoas que têm perda auditiva, tá? Muito obrigado, pessoal. Gente, vamos parar com esse etarismo, pelo amor de Deus. Aquele beijo para vocês e vocês vão tudo ficar velhinho. Beijo! Beijo, tchau.